Um conselho de Paulo para nós, para toda a igreja de Cristo, principalmente para aqueles que estão à frente de um trabalho, à frente de um ministério, pois é de suma importância que a pessoa que esteja à frente de um trabalho, seja um apóstolo, seja um bispo, um pastor, um profeta, seja um diácono, seja um obreiro, que ele entenda isso, o que eu vou dizer agora. Até porque, lá em Atos capítulo 6, no versículo 6, a gente vê ali no capítulo 6 que uma parte do ministério dentro ali da administração apostólica estava sofrendo, que era a parte e que era o cuidado com as viúvas. E os apóstolos disseram, gente, nós precisamos de pessoas que tenham boa reputação, que tenham aí sabedoria e que sejam cheios com o Espírito Santo. É de suma importância que cada pessoa que faz a obra de Deus tenha essas três coisas: boa reputação, sabedoria e cheio com o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo continua falando por que isso é importante. O apóstolo Paulo fala assim, que para que pregando aos outros nós não venhamos ser encontrados como reprovados diante daquilo que falamos. Embora nós sabemos que os homens são imperfeitos, nós sabemos que os homens, eles falham, os homens, eles erram. Mas existem coisas na vida de um homem de Deus que não pode acontecer de forma nenhuma. Mas se acontecer, a pessoa tem que voltar para Deus e dar o fruto de arrependimento e não continuar na habitualidade daquele erro. É muito importante nós falarmos isso. Por quê? Porque nós não queremos chegar aqui sendo julgador de ninguém, julgar ninguém, não é verdade? A gente sabe, muitos homens de Deus aí passaram momentos difíceis, crises no seu ministério, mas o Senhor derramou a sua graça sobre o arrependimento dessas pessoas e restaurou essas pessoas. Mas é importante que a gente não viva regras e exceções, mas que nós venhamos viver verdadeiramente o princípio básico da palavra do Senhor. E aqui em 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 12, diz assim, a parte B do versículo: mas ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Deus quer que nós sejamos exemplo dos fiéis. Se tem alguma coisa que nós estamos olhando, nós não podemos ficar trazendo para dentro do nosso coração maldade. Nós temos que sermos aqui exemplos na pureza, porque se nós não guardarmos o nosso coração com a pureza, nós seremos contaminados, o inimigo vai jogar coisas no nosso caminho e nós deixaremos o nosso coração sujar. E isso pode atrapalhar a nossa vida com Deus. Por quê? Porque só os limpos de coração é que verão a Deus. Nós devemos ser exemplos na fé. Na fé. A pessoa tem que olhar para quem está à frente de um trabalho, tem que olhar para você, meu querido obreiro, meu querido diácono, você presbítero, e tem que ver em você um homem de Deus, um homem de fé. Você, diaconisa, uma mulher de fé. E fé aqui não está relacionado somente quando você está passando uma dificuldade e você está ali orando, né? Eu sou mais que vencedor. A fé é também conhecida por nós como um tipo de vida. Um tipo de vida. O apóstolo Paulo, ele viveu a vida inteira combatendo o combate dele e usando a fé, ou seja, posicionamento do lado da palavra de Deus, posicionamento do lado do Senhor. Então alguém vem falar alguma coisa para você que não é de Deus, você cai fora, você repreende aquela pessoa, você não deixa aquilo entrar no seu coração, você não pré-julga a pessoa, Então, quer dizer, isso é um exemplo de uma pessoa que vive a fé. Não é verdade? Isso é exemplo de uma pessoa que vive a fé. Eu já vi pessoas que pregam dízimo, mas não são dizimistas. Vi pessoas que pregam sobre oferta, mas nunca fizeram nada por ninguém. Ou seja, são pessoas que sabem pregar, mas não são exemplos de fé. Não são exemplos de fé. Não que a gente tem que ficar olhando para o homem, mas o próprio Deus diz que isso é um dever de cada pessoa que realmente leva ali como ministro a palavra de Deus. Leva como ministro ali de Deus o Evangelho. Ser exemplo na fé, no Espírito, olha que coisa séria. Ser exemplo de Deus no
espírito. Gente, o nosso espírito tem que ser realmente recriado, temos que ser realmente pessoas nascidas de novo. Temos também que ser exemplo no amor, né? Porque o amor é aquilo que jorra de você para as pessoas, não é verdade? O amor constrange. Às vezes a pessoa pega e fala assim, puxa vida, eu vejo eu recebo tantos nãos por aí, eu recebo tantas portas fechadas, mas de repente a pessoa se depara diante de uma pessoa que tem amor, de uma pessoa que realmente estende a mão, de uma pessoa que, dentro das suas condições, da sua capacidade, né, ele faz o que ele pode por alguém, né, em todos os sentidos, na pregação da palavra, no cuidado, na oração, numa ligação, numa mensagem de WhatsApp, sabe? Semeando a paz entre um e outro, sempre levando o evangelho, até mesmo olhando a necessidade de uma pessoa e suprindo aquela necessidade para aquela pessoa. Nós temos que ser exemplos no amor. O que mais, pastor? Temos que ser exemplo no trato. Hoje você vê pessoas, né, se degladiando dentro das famílias, se degladiando dentro dos lares, se degladiando nos ministérios. Não, o por favor, o obrigado, o desejar que o outro seja até mesmo superior. A Bíblia fala, né? Tenha o outro como superior a vós. A Bíblia fala sobre isso. Não tem aquela disputa de cargo, aquela disputa disso, uma pessoa querendo passar a perna na outra, né? Uma pessoa falando agressivamente, grosseiramente com a outra. Não, temos que ser exemplo no trato e também exemplo na palavra. Isso aqui é muito forte. Esse exemplo na palavra aqui eu deixei por último, por quê? Porque em Lucas capítulo 10, versículo 27, a gente vê a história do bom samaritano. E ali você vê o sacerdote descendo de Jerusalém para Jericó. E quando ele vê um homem que caiu na mão do salteador, ele passa de largo, ele se esquiva da sua obrigação, do seu dever. Só que o interessante é que depois dele vem o quê? Vem um levita. E quando vem um levita, faz a mesma coisa. Irmãos, quantas pessoas não estão fazendo a mesma coisa que às vezes um homem de Deus está fazendo e ele sabe que é errado. Mas ele está fazendo por quê? Porque é dali que é o sustento dele. Porque é dali que ele ganha alguma coisa. Porque talvez, olha, é dali que ele está corrompido, na verdade. E o homem de Deus tem que ser como os Daniel do passado. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não aceite aquilo que não provém de Deus, não aceite aquilo que não é de Deus. Você deve imitar os seus pastores e você deve imitar os seus sacerdotes dentro dos princípios da palavra de Deus. Aquilo que não for princípio da palavra de Deus, você deve orar por ele. Você deve colocar ele diante do Senhor e pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia. O meu pastor não está bem, minha pastora não está bem, meu sacerdote. Não é abandonar não, estou falando para orar por ele. Assim como ele não abandona as pessoas e ora pelas pessoas, né? Ora por ele, lute por ele, pague um preço por ele. Se coloque diante de Deus por ele, manifesta o teu amor por ele, manifesta a tua fé sobre a vida dele, manifesta a tua pureza sobre a vida dele, manifesta ali o cristianismo sobre a vida dele, mas não imite ele. Não imite, por quê? Se um cego guia outro cego, ambos cairão onde? No abismo. Então, se você for pelo mesmo caminho, você vai cair no abismo. Você lembra de 1 Reis capítulo 13? Quando um profeta velho foi até um profeta novo, e ele falou, o anjo do Senhor me apareceu, só que ele estava mentindo. Tirou aquele profeta da palavra e levou para o sentido, o caminho, onde um leão estava ali, e o leão o pegou e o matou. Quando a pessoa, ela sai do caminho de Deus, pode ser profeta, pode ser homem de Deus, pode ser quem for, ela começa a andar por caminhos perigosíssimos, começa a andar por caminhos onde tem ciladas, e às vezes ciladas em que aquela pessoa talvez não terá uma outra oportunidade. Nós precisamos andarmos com Deus. Como é que eu sei, pastor, que a pessoa está andando com Deus? É simples. As decisões dessa pessoa são decisões pautadas no Evangelho. Tá bom? Que Deus abençoe e tome essa palavra para você. Seja exemplo dos fiéis. Seja exemplo também na sua casa, na sua família, em nome de Jesus.